Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento Escritora Líder. Comece bem com 2 ou 3 quadros. Líder Luciano. Boa noite. A discussão hoje sobre os próximos passos do plano econômico tem 2 focos: o dia de lançamento da nova moeda e os critérios que o governo vai adotar para fiscalizar a impressão e emissão do real. A Macrométrica, empresa de consultoria do professor Chico Lopes, com sede no Rio, fez hoje um seminário em São Paulo. Reuniu pesos pesados para discutir a URD ou URV. 2 ex-presidentes do Banco Central, Ibrahim Eres e Fernão Brasser, e 3 pais do Plano Cruzado, o próprio Chico Lopes, João Caiade e André Lara Rezende. O QI médio ali era alto, bem alto, para ninguém botar defeito. E eles mostraram algum receio de que o governo, por interesses políticos, ponha o carro na frente dos bois e anuncie, cedo demais, a terceira etapa do plano. O lançamento do real em maio pode ser um erro grave. Maio é o terrível mês do estoque sazonal do vestuário. Se eu estivesse no governo, adiaria ao máximo para 1º de julho, quem sabe 1º de agosto. Em algum momento do debate, André Lara Rezende lembrou o que a gente já sabe, mas que fica mais forte quando vem dele, quando parte dele, que é antigo tucano de carteirinha e amigo de Fernando Henrique Cardoso. Lembrou que o grande desafio do programa é o fim de governo, que uma possível descontinuidade é extremamente perigosa, o que é música para os ouvidos do candidato Fernando Henrique Cardoso, claro. O verão ainda nem terminou e os empresários já estão de olho na moda do ano que vem. Eles investem para valer em equipamentos de qualidade e garantem. Os lançamentos para primavera-verão 94-95 vão ter mais tecidos nacionais do que importados. Dispostos a chamar a atenção e faturar 2 bilhões de dólares este ano, os fabricantes de tecidos capricharam na abertura da FENATEC. Apesar desse visual futurista dos desfiles, o estilo grunge que imita a moda das ruas, os modelos medievais e étnicos são as tendências das próximas estações. Quando todo mundo estiver usando esses tecidos e modelos, o real já vai estar nas ruas. Mas, por enquanto, os negócios aqui ainda são fechados em dólar. São raras as tabelas em URV. Matérias-primas, há mais de 6 meses estão dolarizadas. E a indústria têxtil resolveu fazer as suas tabelas dolarizando. Fechar negócios em época de plano econômico pode até ser meio complicado. Mas para quem cria, o que a gente vai discutir nas próximas estações, o trabalho está cada vez mais simples, mais fácil. Sem usar teclado, mouse e muito menos o velho lápis, já é possível desenhar modelos e estampas direto no computador. Depois, é só apertar aqui e o resultado aparece na hora, impresso em papel. A prancheta eletrônica tem outras dezenas de funções e é uma das vedetes da feira. A máquina que borda e muda sozinha a cor das linhas também chama atenção. São novidades para quem quer entrar no futuro, fazendo tudo melhor, mais rápido e em maior quantidade. No Rio Grande do Sul, o pessoal começa a aderir ao novo indexador, mas com cuidado, claro, né, que ninguém é bobo. 30% dos negócios da Feira Nacional do Calçado já são feitos em URV. Os estandes da FENAC se transformaram no primeiro grande teste das relações entre a indústria e o comércio em tempos de URV. 280 produtores de calçados e artigos de couro tentam atrair compradores de todo o país e do exterior no momento em que sobram dúvidas quanto ao futuro da economia. Os lojistas vieram cautelosos. Estão comprando menos da metade do que normalmente adquirem durante a feira. Muitos fabricantes já vieram com tabela pronta, apostando no sucesso do plano econômico do governo. Após 3 dias de negociações marcadas por muitas dúvidas quanto ao futuro da economia, a contabilidade da FENAC aponta que no mínimo 30% dos negócios foram fechados em URV. Para os fabricantes é um sinal de otimismo,
porque a URV, sendo mais conhecida, poderá fazer, segundo eles, com que os custos de produção acabem sendo rebaixados, refletindo no preço final do produto. Eu vou vender em URV e o lojista vai vender em URV. Não há necessidade de custo financeiro de estimativa de inflação. Não precisamos mais embutir estimativa de inflação. Automaticamente cai 30% a 35%. A URV pegou, pelo menos aparentemente. Uma semana depois do plano econômico, essa sigla infeliz já faz parte do dia a dia de comerciantes e consumidores. A sigla do momento já está em alguns anúncios. Está dentro das lojas e até em liquidações. Nesta loja aqui, o cliente ainda pode optar, financiando a compra em URV ou cruzeiros reais. No primeiro dia, os consumidores estavam divididos. Por que pela URV? Porque aumenta o salário, aumentam as coisas, né? Eu não estou entendendo nada. Eu trabalho no Estado, eu não sei lá se eles vão adotar esse sistema. Esta revendedora de automóveis adotou a URV em todos os seus planos e ninguém reclamou. Com a moeda que nós tínhamos no passado, era impossível fazer qualquer cálculo. Então as pessoas já tinham o hábito de trocar a moeda nacional, que era o cruzeiro, pelo dólar, ou por qualquer outro tipo de conexão. Mas ainda são mudanças lentas. Tem gente pagando para ver. Eu estou achando que os preços passaram. Você está pedindo essa conversão, hein? Não, eu acho que você devia desde o início do ano, viu? Discussões sobre salários, preços, formas de conversão ainda não foram assimiladas nem pelos economistas. Imagine então pela população. Por enquanto a maioria está insegura. O URV ainda é uma sigla que pega de surpresa. Você está vendendo em URV? Não, é Paraguai. A URV de amanhã vale 699 cruzeiros reais e 13 centavos. Sem novidades na variação diária, no aumento diário ou na projeção de inflação. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, rejeita mudanças no salário mínimo. Ele passou o dia em São Paulo. O ministro disse que a economia não tem condições de suportar o aumento real do salário mínimo. O ministro do Trabalho, Walter Varelli, se reúne com presidentes das centrais sindicais. O ministro ouviu as queixas dos sindicalistas, mas defendeu a correção dos salários pela URV. A polícia descobre um derrame de dólares falsos no país. Os dólares são fabricados na cidade de Letícia, na Colômbia, onde falsificar moeda estrangeira não é crime. Segundo a polícia, $1 milhão em notas falsas foram trazidos para o Brasil. Assaltantes atacam um comboio de 4 carros fortes no estado do Rio. Eles bloquearam a estrada que liga o Rio à região dos lagos e roubaram 4 milhões de cruzeiros reais de um dos carros. Outro carro do comboio levava muito mais dinheiro, mas não foi atacado pelos ladrões. A fiscalização aperta o cerco sobre os fabricantes de extintores de incêndio. Uma blitz gigante começou hoje em todo o país. Os especialistas calculam que 60% dos extintores em uso simplesmente não funcionam. No seminário hoje em São Paulo, em que estavam algumas das cabeças mais respeitadas da consultoria econômica no Brasil, o ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eres, foi muito cobrado mesmo pelo famoso artigo 36, aquele que promete garfar a correção monetária dos contratos quando o real passar a ser a nossa moeda. Dizem que foi ele quem alertou e lembrou o governo desse pequeno detalhe, um detalhe que vai custar uma fortuna a muita gente, especialmente aos bancos. Ibrahim Eres saiu com muita classe, disse que graças a Deus não está no governo e que não é ele quem vai justificar o famoso artigo. A preocupação dele, aliás, está preocupado com a ameaça velada de um outro artigo da medida provisória, o que encarrega o governo de baixar as notas que bem entender para transformar os contratos que não tiverem sido espontaneamente convertidos em URV até o dia do lançamento da nova moeda. Eles precisam abrir o jogo e dizer logo como vão tratar os contratos em vigor. Seria importante também dizer a data em que o real vai passar a ser a moeda oficial. O problema da troca das notas velhas pelas novas é seríssimo. Não sei como vão trocar e não quero nem pensar. A tabliça vem aí. Depois da USE, o negócio agora é esperar o lançamento da nova moeda. É aí que o plano econômico vai mostrar a cara dele, cara real. Confusão da justiça deixa os funcionários do Banco Central e vários advogados com bilhões de cruzeiros reais no bolso e sobra um tremendo prejuízo para o Tesouro. A má fase de Raí na França, ele volta a jogar, faz um gol, mas o futuro dele ainda é incerto.
e o voo do Campeonato Carioca. Espere um pouquinho só. São Paulo com céu nublado, garoa e chuva. A tablita vem aí. O assessor especial do Ministério da Fazenda, Milton Dalari, disse hoje no Rio que o governo deve sim adotar a tablita na conversão do Cruzeiro Real para a nova moeda, o real. A tablita é exemplo do que aconteceu durante o Plano Cruzado e durante tantos outros planos. Vai descontar a expectativa de inflação que está embutida nos atuais contratos a prazo. Com a tablita, os pagamentos na nova moeda vão ter um desconto correspondente à inflação esperada até o dia do vencimento. Isso vai dar uma confusão. Futebol, a chuva não foi problema e o Flamengo goleou o Campo Grande agora à noite no estádio de Moça Bonita, no Rio. Com essa vitória, o Flamengo reassume a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Carioca ao lado do Bangu, mas leva vantagem no saldo de gols. Do Rio de Janeiro para o Rio Sena. O Paris Saint-Germain empata com o Lanterna Marseillais, mas continua líder do campeonato francês. E no time da Cidade Luz, o brasileiro Raí luta para recuperar um futebol iluminado. Juca, você se atreveria a dar uma fórmula, afinal, o que fazer para o Raí voltar a jogar bem, meu Deus? Você teria alguma ideia, alguma sugestão? Olha, eu tenho assim, curto e seco, eu tenho uma teoria muito particular. Qual? Eu acho que o problema todo do Raí é a falta que ele sente do Pelé. É esse o problema dele. O Pelé foi o técnico que fez com que o Raí jogasse como nunca. Fez, aliás, igual com o irmão do Raí, o Sócrates. Seja como for, a insistência do Parreira em Raí é das poucas teimosias que tem em aprovação integral. Eu também insistiria até o último momento. E olha que o pessoal aqui no estúdio está me olhando feio para chuchu. Porque não tem ninguém no futebol brasileiro hoje que possa fazer na seleção o papel que o Raí faz no nosso meio de campo, Lília. Contra a desaprovação geral, como você viu. Aqui dos nossos colegas, exatamente. Né? Mas Tá eu bom. fico com o Raí até o fim também. Então tá, obrigada, Juca. Mantida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal a liminar que proíbe a Assembleia do Rio de investigar os juízes da Federação de Futebol do Estado. A chamada CPI do apito está suspensa até que a Justiça do Rio julgue a ação da Federação contra as investigações. O Central sacam mais rápido do que o governo e recebem uma fortuna de presente. Eles ganharam uma ação trabalhista que pedia a reposição das perdas salariais do Plano Bresser. O Banco Central teve que depositar o dinheiro em juízo, mas conseguiu uma ordem adiando o pagamento até o ano que vem. Ganhou, mas não levou, porque o dinheiro sumiu. Os funcionários do Banco Central ganharam em duas decisões. Na Junta de Conciliação e Julgamento e depois no Tribunal Regional do Trabalho. A diretoria do banco recorreu e ganhou no Tribunal Superior do Trabalho o direito de só pagar a dívida trabalhista no ano que vem. Mas já era tarde. Quando saiu o despacho do ministro Hermes Pedrassani, mandando suspender o pagamento, o dinheiro, mais de 57 bilhões de cruzeiros reais, já estava depositado no Banco do Brasil à disposição dos funcionários. Ninguém se arriscou a esperar. Cada funcionário recebeu, em média, 6 milhões e 800 mil cruzeiros reais, cerca de 10 mil dólares. Dá para comprar um carro popular e ainda guardar no bolso quase 3 mil dólares. Mas nem desse dinheiro que saiu do Tesouro foi parar no bolso dos funcionários do Banco Central. Muito mais felizes são os antes que cuidaram do caso, que ver 15% do valor total da ação, algo em torno de 10 milhões de dólares. Ou seja, 1000 vezes mais do que recebeu cada funcionário do banco. O mínimo que a direção do Banco Central pode e deve fazer agora é cobrar dos funcionários, centavo por centavo, todo esse dinheiro. Conclusão geral do seminário da Macrométrica hoje em São Paulo. A rigor, o plano econômico ainda não foi nem lançado, não. Ele aparece mesmo só quando houver a troca da moeda. E de nada vai adiantar tamanha confusão se o Banco Central não terminantemente proibido de emitir moeda para financiar déficit público. Tem que ter essa camisa de força, como diz o professor Chico Lopes. Mais que isso, a moeda tem que ter lastro, garantia, como diz André Lara Rezende. Muito mais importante do que a taxa de juros ou o controle quantidade é não emitir sem lastro em moeda estrangeira. Eles insistem muito nesses dois pontos, lastro da moeda e dia de lançamento do real, porque o governo até agora insiste em fazer o maior mistério sobre esses assuntos.
Essa história do lastro deu até mal entendido. O texto extra-oficial da medida provisória dizia que a nova moeda só seria emitida se o governo tivesse reservas externas e ou ações de empresas estatais em quantidade equivalente para a quantidade de dinheiro impresso. Só que depois, no Diário Oficial, esse trecho, decisivo e fundamental para o sucesso do plano, sumiu. Ninguém explicou por quê. O presidente do Congresso ameaça que os parlamentares faltam na reforma constitucional. O presidente Clinton estão ensinados a apresentar dentro sobre o escândalo Whitewater e só um bomba pode abalar a Casa Branca. A pouco sobre a açúcar que está metido para o Clinton. Brasília com frente fria e chuva. A partir de agora, o nosso salário não vai dar. Claro, você continua recebendo em cruzeiros reais, mas o valor do nosso trabalho passa a ser corrigido pela URV. Todos os dias, não importa se o pagamento é no dia 10, na boca dessa, na hora de receber o salário, o dinheiro está corrigido com o mesmo foi compra. Unidade real de valor, sendo uma nova moeda. O presidente Bill Clinton e a primeira-dama Hillary deverão entregar à justiça até quinta-feira os documentos que tiverem sobre o caso Whitewater. O pedido foi feito pelo promotor que investiga o escândalo financeiro que envolve o casal. A imprensa acusa Hillary Clinton de ter mandado destruir no ano passado vários processos de seu antigo escritório de advocacia. E esses papéis estariam documentos da imobiliária Whitewater, criada em 78 por Clinton em sociedade com outro casal de falência fraudulenta. Acusações de que fundos teriam sido desviados ilegalmente para Bill e Hillary Clinton. Então, hein, Paulo Francis, o presidente Clinton tem condições de sair dessa? Menino presidente Clinton, algo essa ferro e fogo da mulher, Hillary, que é sócia das maiores financeiras dos Estados Unidos e acusado de ser o cérebro maligno que envolveu Bill Clinton em escândalo imobiliário e com financeiro. Tudo desenvolveu isso porque no fim de semana foi um devastar de Hillary Clinton nos jornais principais do país. Ele dizem que tudo estará esclarecido pelo policial Robert Pierce concluir suas investigações. Mas a imprensa, a mídia em geral, está com tal frenesi de achar culpados que a altura dos acontecimentos vai ser difícil aqui no governo se ele não achar alguma coisa, alguma prova que os faça ações. Líder. Frank Sinatra já teve o desmaio que sofreu ontem à noite durante a apresentação na cidade americana de Woodstock, no estado de Virgínia. Segundo uma porta-voz do cantor, ele teria sofrido uma desidratação por causa do calor dentro do teatro. Levado de ambulância para um hospital, Sinatra foi liberado horas mais tarde. Vai manter os shows para as próximas semanas. Os ingleses estão chocados com a descoberta de assassinatos em série na pequena cidade de Gloucester. Um operário de construção é acusado de matar e enterrar as na própria casa. A polícia desenterrou o 7º corpo e a número pode dobrar. Uma das vítimas era a filha do acusado. O fim do imposto sindical entra na pauta do congresso. Para propor passar, sindicatos e governo podem ter milhões de dólares na carteira. Gustavo Carvalho, do Sindicato Comunista, ex-presidente do Sindicato dos Bancários, votado do Distrito Federal, convenceu o Dr. Nelson Bill que na proposta de revisão constitucional, mesmo que não queira, o salariado brasileiro vai ter que trabalhar dias para pagar o posto sindical. Este mês, esse vai ter dos trabalhadores quase 100 milhões de RVs, ou 100 milhões. Essa mamá alimenta sindicatos, federações, confederações, e 20% vão para o governo e nem tem o que fazer. E na segunda-feira, quando a revisão deveria ter quando à tarde e o plenário estava vazio, o presidente do Congresso deu pela enésima vez que a Patanhã não vier até o ponto cortado. Já está aparecendo com aquela pobreza. Não teve mais dinheiro para trás. A indústria mobilística comemora. Nunca houve fevereiro no teclado. Surpresa na marca de Los Angeles, contratado só para fazer risco e corrida, acaba campeão. Teve essa vitória história daqui a Rio de Janeiro com chuva o dia inteiro. O mês passado, a produção chegou a 14.700 carros, 34% mais do que do ano passado.
o governo vai usar essa grande área do sul, o mercado de árvores novos, que continua com o governador, o governo vai auxiliar o Brasil para resolver um computador com o detalhe, a utilização da mobilidade para salários pela primeira vez na economia brasileira é mais mostrada a redescobrir as taxas crediárias civilizadas. Até fevereiro, por exemplo, ninguém ousava encarar financiamento de 12 meses, com juros de 7% ao mês, mais correção. E agora, nós já temos planos de 24 meses em URV, com juros de 3,5%. Ou seja, o dobro no prazo, metade no juros. A volta do crediário também já empolga o varejo dos eletrodomésticos em geral. Enquanto isso, donos de redes de supermercados, com poder de barganha, partem para a luta. Não tabelas de fábrica só no URV. Isso é um momento claro. E agora, para estar na cama em tempo de urbanização progressiva, a dica de Juliano Bastilho, sociólogo de planeta. A URV não dá o peixe, mas dá a vara de pescar, para quem sabe e pode. Por essa ninguém esperava. Deve ser novidade mundial, histórica. Um coelho em dia de leão vence a maratona de Los Angeles, nos Estados Unidos. Coelho é aquele corredor que sai na frente, mas na hora da onça beber água, dá passagem ao favorito. Ele puxa o ritmo das grandes maratonas e ganha até $3.000 por esse serviço. Só que o coelho, Paul Pilkington, resolveu correr contra o acordo e virou zebra. Ele venceu a prova de ponta a ponta e chegou quase 40 segundos na frente do segundo colocado, o italiano Luca Bargioni, um dos favoritos que imaginou que havia vencido. Com o triunfo em Los Angeles, Pilkington ganhou um carro de luxo e $27.000. E mais os 3.000 do contrato como coelho, naturalmente. Uma boa noite para você e até amanhã. Rede Globo, Minas. Assista agora concertos internacionais.